Olá pessoal do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de potências, mas agora vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Então vamos começar pela propriedade número 1. Eu separei 7 propriedades para comentar, vou tentar ser o mais breve possível, para não ficar aquela aula maçante. Então veja o seguinte, a propriedade 1 nos diz o seguinte: na multiplicação de bases iguais, mantenha a base e soma os expoentes. O que significa essa definição? É muito simples. Em potências de bases iguais, quando existe a operação da multiplicação, nós devemos manter a base, que no caso a base aqui é 3, e somar os expoentes, 5 mais 4, resultando então em 3 elevado a 9. Só somar os expoentes, simples assim. Aqui, nesse segundo item, temos 3 base e 2. Copiamos a base e somamos todos os expoentes. 3 mais 4 mais 8. E aí, nós temos um total de 3 mais 4 mais 8, ou seja, a base será 2 e o expoente 15, ok? Muito simples. Também pode ocorrer para frações. Frações também existem expoentes. Repare o seguinte, a fração 3/4 é igual a essa do lado, que também é fração 3/4. Se as bases são iguais, copiamos a base e somamos os expoentes. 3 mais 3, 6. Ok? Existem algumas situações que será necessário calcular os expoentes utilizando a regra de sinais. Veja, aqui nós temos base 9, então eu tenho 9. Primeiro expoente é 7. Já que é multiplicação, fazemos a soma. No entanto, aqui o expoente é elevado a menos 3. Então, entre parênteses, colocamos aqui, 7 mais menos 3. É necessário fazer a regra de sinal. Mais com menos é menos. Então, fica 9 elevado a 7 menos 3, dando um resultado de 9 elevado a 4. Ok? Bem simples. Já na propriedade 2, temos praticamente o mesmo conceito. No entanto, nós não trabalhamos a multiplicação, mas trabalhamos a divisão. Na divisão de bases iguais, mantenha a base e subtrai os expoentes. O que será necessário fazer? Temos uma divisão. A base é 3. Mantenha a base e subtrai os expoentes. Devo fazer 4 menos 2, resultando então em 3 elevado ao quadrado. Simples. Veja também aqui, temos 7 elevado a 5 dividido por 7 elevado a 3. Uma divisão. As bases são iguais, então mantém a base e subtrai os expoentes. O expoente será 5 menos 3, resultando então em 7 elevado a 2. Algumas situações pode ocorrer a propriedade 1 e a propriedade 2. Repare que nós temos multiplicação de bases iguais e a divisão, lembrando que toda fração é uma divisão. O que será necessário fazer para resolver isso? Muito simples. Se sabemos que aqui em cima nós temos uma multiplicação, faz a propriedade 1, que é mantenha a base e soma os expoentes. E só copia a partir de baixo, 9 elevado a 3. 9 elevado a 3 mais 2, nós temos 9 elevado a 5 sobre 9 elevado a 3. Repare que as bases são iguais aqui, 9 e 9. Na divisão, copiamos a base e subtraímos os expoentes. Então, 5 menos 3 é 2, 9 elevado a 2. Também existem situações que será necessário fazer a regra de sinais. Veja, base 8, copia a base e subtrai os expoentes. Então, é 7 menos, só que nós temos menos 3. Entre parênteses, coloca menos 3.
Menos com menos sabemos que é mais, então fica 8 elevado a 7 mais 3, resultando então em 8 elevado a 10. Ok? Fizemos a propriedade 1 e 2, vamos continuar. Propriedade 3 e 4. Galerinha, propriedade 3, ela é bem simples de se entender também. Fala do quê? Na potência de potência, devemos multiplicar os expoentes. O que significa? Observe esse exemplo. Eu tenho 2 elevado a 2 elevado a 2. Existe 2 expoentes. Será necessário multiplicar os expoentes. De que forma? Direto. Vou fazer 2 vezes 2. Então, mantenha a base é 2, 2 vezes 2 é 4. Fechou. Acabou. Simples. Veja, base 3. Copia a base, no caso 3, e os expoentes que nós temos é 2 e 3, ou seja, 2 vezes 3, elevado a 6. Fechou. Professor, mas e quando tem mais de 2 expoentes? Multiplica, não tem erro. Quem é a base? A base é 7. Beleza. Então, vou fazer 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Vezes 2, 18. Fechou. E quando envolve fração? A mesma situação. Você copia a base, no caso é 3 quartos. Sempre deixa a fração entre parênteses quando for elevar um número, tá? 3 vezes 3. Potência de potência multiplica os expoentes. 3 quartos elevado a 9. Simples. Vamos para a propriedade 4. Repare o seguinte, essa é legal. A propriedade 4 diz o seguinte: potência com expoente negativo, precisamos inverter tudo. O que significa? É uma frase legal. O que está em cima está embaixo. O que está embaixo está em cima. Professor, entendi nada. Simples. Sabemos que todo número, abaixo dele existe o número 1. Então, não interessa que número é. Abaixo dele tem o número 1. Ok. Eu vou deixar esse daqui em fração para explicar daqui a pouco. Se nós sabemos que embaixo de todos os números existe o denominador do 1, vamos seguir essa regra. O que está em cima está embaixo. Vou fazer o tracinho da fração. O que está em cima, quem está em cima? O 3. 3 elevado a menos 1. Está aqui, 3. O que está em cima está embaixo. O que está embaixo está em cima. Então, veja o que será necessário fazer. O 1 está embaixo. Coloca em cima. Mas e o expoente? O expoente, galera, se mantém. Se eu tenho o expoente menos 1, nós devemos colocar o inverso dele, mais 1, ok? Muito simples, certo? Vamos agora para esse daqui. Repare, nós temos 5 elevado a menos 2 sobre 1. O que está embaixo está em cima. O que está em cima está embaixo. Então, se eu tenho 5 em cima, ele vai para baixo. É menos 2. Coloco 2, porque o que era menos vira mais, ok? Como eu resolvi isso, professor? Muito simples. Você vai simplesmente colocar um número 1 e o expoente não está no 5. Então, é 5 vezes 5, resultando, então, em 25. Ok? Fica 1 sobre 25. Aqui, segue o mesmo. O que está em cima está embaixo. O que era menos vira mais. O que estava embaixo está em cima, resultando em quê? Em 1 sobre 3 vezes 3. E 3 vezes 3 é 9. Fechou. Quando temos frações, repare que nessa fração não temos parênteses. Então, tem que ficar atento. Eu vou falar de uma propriedade que a fração tem parênteses. Nesse caso, não tem, faremos o seguinte. O que está em cima está embaixo. O que está embaixo está em cima. O que era menos vira mais. 2 sobre 1 é a mesma coisa que 2. Então, 2 elevado a 3 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Legal, né? Vamos para a propriedade 5. Propriedade 5 também é bem simples.
Não há necessidade de você ficar, eu tenho que decorar tudo isso. Não, você pode consultar, mas é importante também que você pratique para memorizar. Na propriedade 5, temos o seguinte: na multiplicação de bases diferentes com o mesmo expoente, podemos simplificar em uma única potência. Então, muitos alunos perguntam, professor, eu só posso somar o expoente quando nós temos bases iguais? Exato. E quando for diferente? Entra essa propriedade 5. Quando é diferente, se você perceber que os expoentes são iguais, você pode simplificar. De que maneira? Fazendo isso aqui, abre parênteses, 2 vezes 3. E 2 vezes 3, sabemos que é 6. No entanto, os expoentes não são iguais? Coloca aqui, 3, resultando em quê? 2 vezes 3, 6, ou seja, 6 elevado a 3. Acabou. Algumas situações pode aparecer isso aqui, bases iguais e uma base diferente. Galera, não se iludam, tomam muito cuidado. Veja, eu tenho 6 elevado a 5 vezes 6 elevado a 3. Tem que resolver. Então, eu tenho 6 elevado a 5 mais 3, vezes o quê? 3 elevado a 5. Vamos encontrar o quê? 5 mais 3 é 8. Então, eu tenho 6 elevado a 8 vezes 3 elevado a 5. Professor, eu posso somar? Não, não pode somar. Fique esperto. Podemos somar nessa situação. Veja, 15 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Olha, ambos estão com o expoente quadrado. Abre parênteses. Então, eu tenho 15 vezes 2 elevado ao quadrado. 15 vezes 2 é 30, ou seja, vou ter 30 elevado ao quadrado. Ocorrem frações também. Frações aqui, 3 sétimos vezes 4 terços, ambos levado ao cubo. Podemos simplesmente fazer isso, Eu tenho 3 sétimos vezes 4 terços elevado a 3. E multiplicamos. 3 vezes 4 é 12. 7 vezes 3 é 21. Ou seja, eu tenho 12 21 avos elevado a 3. Professor, eu posso simplificar se for possível? Pode. No caso, dá para simplificar aqui. Mas eu não vou simplificar para adiantar um pouco a aula. Vamos para a propriedade 6. Se nós temos multiplicação com bases diferentes e expoentes iguais, isso também ocorre na divisão. Então, na divisão de bases diferentes com o mesmo expoente, também podemos simplificar em uma única potência. E isso serve para ajudar a agilizar o cálculo. Veja, 8 elevado a 3, 2 elevado a 3. Como eu posso escrever? Dessa maneira, abre parênteses, 8 sobre 2 elevado a 3. Isso ocorre, gente, eu não comentei, mas eu vou comentar agora, porque o expoente tanto cai para o 8 quanto para o 2, tá bom? É por causa disso. Ou seja, veja o que vai acontecer. 8 dividido por 2 é 4, então fica 4 elevado a 3, ok? Bem simples. Observe aqui, eu tenho 16 elevado a 4 e 4 elevado a 4. Posso fazer isso aqui, Abre parênteses, 16 dividido por 4, elevado a 4. Entendemos que 16 dividido por 4 é 4, ou seja, eu vou ter 4 a a quarta, ok? Vamos para o último exemplo da propriedade 6. Eu tenho 125 dividido por 5. O que será necessário fazer? Bom, abre parênteses, 125 por 5. Elevado a quanto? Elevado a 6. E quando a gente pega e faz 125 dividido por 5, nós encontramos o resultado 25. Ou seja, 25 elevado a 6. Ok? Última propriedade, tá? Vamos ver o que ela diz. Propriedade 7. Nas frações com expoentes negativo,
podemos usar a mesma ideia da propriedade 4. Quem está em cima está embaixo. Quem está embaixo está em cima. Então é só inverter. Olha, 3/4 elevado a menos 2. É a mesma coisa. Abre parênteses que 4/3 elevado a 2. O que estava em cima está embaixo. O que estava embaixo está em cima. E o que era menos vira mais. Isso daqui daria, então, 4/3 vezes 4/3. Ou seja, 16 nonos. Ok? Aqui, 5 oitavo elevado a menos 1. Fácil, só inverte. Eu tenho 8 sobre 5 elevado a 1. Ou seja, eu tenho 8 sobre 5. Simples. Aqui, eu tenho 3/2 elevado a menos 2. Quem está em cima está embaixo. Quem está embaixo está em cima. Então, 2 vai para cima e o 3 vai para baixo. O que era menos vira mais, resultando, então, em 2/3 vezes 2/3, certo? Dando o resultado de 4 sobre 9, ok? Uma curiosidade, eu sempre fiquei me perguntando por que dá esse resultado, só por causa que o professor fala, por quê? Então, uma curiosidade, por que todo número elevado a zero resulta em 1? Vou pegar um exemplo simples. Veja, 5 elevado ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado. Resolvendo a potência, sabemos que é 5 vezes 5 sobre 5 vezes 5. Isso resulta em 25 sobre 25, que é igual 25 dividido por 25 a 1. Agora, vamos utilizar a propriedade 2, que fala, na divisão de bases iguais, devemos subtrair os expoentes. Olha, 5 elevado ao quadrado sobre 5 elevado ao quadrado será 5 ao quadrado menos o outro quadrado, resultando, então, em 5 elevado a zero. No entanto, olha o que vai acontecer. Esse 5 quadrado com 5 quadrado não é a mesma coisa? Não vai resultar nisso daqui? E não vai resultar em 1? Poxa, por isso que todo número elevado a zero resulta em 1. Tá ok? Galera, encerro a aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Faça comentários. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, pode procurar. Eu vou estar disposto a ajudar. Tá ok? Toda quinta-feira estarei postando aulas, então eu espero ajudar vocês no que puder. Deixo aqui meu grande abraço, faço um apelo para se inscrever e curtir as aulas e aguardo todos na próxima aula. Um grande abraço e até em breve. Tchau!